Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Sabe aquela ideia que a gente aprende na escola de que história é só decorar um monte de datas e nomes de gente importante? E se na verdade ela for uma das ciências mais poderosas para a gente entender o nosso mundo hoje? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar com aquela pergunta clássica, né? Estudar história é só ficar decorando o que aconteceu, quando aconteceu e com quem? Bom, a resposta para isso talvez seja bem diferente do que se imagina. Pois é, a resposta é um sonoro não. É muito mais que isso. Pense na história como a ciência que consegue decodificar o presente. Ela nos dá as ferramentas para entender por que as coisas são como são hoje. Toda a nossa tecnologia, nossos conflitos, as ideias que circulam por aí. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. A história não é só um álbum de fotografias do passado. Ela funciona, na verdade, como uma ferramenta de análise, quase como uma lente de aumento crítica que nos permite interpretar a realidade que está bem aqui, ao nosso redor. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a história, enquanto ciência, não se baseia em achismo ou opinião. Ela se baseia em evidências, em fontes. O trabalho é entender os processos, as causas e os efeitos que foram moldando as sociedades, muitas vezes revelando aquilo que não está tão óbvio, sabe? O que está por baixo da superfície dos acontecimentos. E aqui vem uma ideia muito interessante, pensar na história como uma espécie de laboratório da experiência humana. É nesse laboratório que o historiador atua, não como um simples contador de histórias, mas como um cientista mesmo. E o que se analisa nesse laboratório? Basicamente, tudo que nos faz humanos. Os historiadores olham com lupa para a economia, quem tinha o dinheiro, como o trabalho funcionava. Eles investigam a política, quem mandava, por quê, quais eram as ideologias em jogo. E, claro, mergulham na cultura, como as pessoas viviam, no que acreditavam, como se organizavam. É a soma de tudo isso que nos dá uma imagem mais fiel de uma época. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Como é que essa análise de coisas que aconteceram séculos atrás impacta o celular na nossa mão ou as notícias que a gente lê hoje? A conexão é muito mais direta do que parece. Olha só. Vamos pegar a tecnologia como exemplo. A máquina a vapor, nossa, foi uma revolução, mas ao mesmo tempo trouxe condições de trabalho terríveis. A internet, ela nos conectou de um jeito que nunca tínhamos imaginado, mas também abriu espaço para o isolamento, para a desinformação. A história não está aqui para julgar, mas sim para analisar essa dualidade. E isso nos joga direto para a discussão sobre inteligência artificial. A história nos ensina a olhar para essa tecnologia não só pela promessa incrível de eficiência, mas também pelos gigantescos desafios éticos que ela traz. Que tipo de sociedade a gente está construindo com ela? Essa é uma pergunta que está na raiz do pensamento histórico. E aqui a gente vê como as coisas estão todas amarradas. Pensa na globalização. Uma decisão econômica de um lado do mundo, tipo abrir um novo mercado. Isso gera consequências políticas enormes do outro lado, que por sua vez transformam a cultura dos dois lugares. A história nos ensina a enxergar essa imensa teia de conexões. E aí a gente chega no ponto central de tudo isso. Entender a história como ciência nos transforma. A gente deixa de ser só um espectador passivo dos acontecimentos e se torna um cidadão mais consciente, mais crítico. Começamos a fazer perguntas que talvez sejam mais difíceis, mais incômodas. Por exemplo, por que certas estruturas de poder ou algumas desigualdades parecem tão resistentes à mudança, mesmo com o passar do tempo? E essa aqui talvez seja a pergunta mais importante de todas. A cada grande transformação na história, quem sai ganhando e quem sai perdendo? Quem se beneficia com as mudanças e quem acaba ficando para trás? E é ao fazer essas perguntas que a gente percebe uma coisa fundamental. A sociedade em que a gente vive hoje não era um destino inevitável, não estava escrita nas estrelas. Ela é o resultado de incontáveis escolhas, conflitos e decisões tomadas ao longo do tempo. E o mais importante, isso significa que ela também pode ser transformada. O que nos leva, então, à nossa conclusão, que é ao mesmo tempo super simples e, olha, muito, muito profunda. Então, só para a gente amarrar tudo, o que é a história como ciência? É o estudo crítico dos processos humanos. O que ela estuda? As transformações econômicas, políticas, sociais e culturais. Qual método? Análise de fontes, interpretação de causas e efeitos. E a grande lição disso tudo? A história nos dá consciência e ferramentas para a gente entender e, quem sabe, transformar o nosso mundo.
Essa frase aqui resume a ideia central de uma forma perfeita. Nós criamos o mundo com as nossas ações, mas ao mesmo tempo somos moldados por esse mesmo mundo, num ciclo que não para. Nós somos, ao mesmo tempo, os agentes e os resultados da história. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o nosso presente é o resultado das escolhas feitas no passado, então as escolhas que a gente faz hoje, agora, neste exato momento, estão construindo o mundo do futuro. Que mundo será esse? Bom, a resposta está sendo escrita por todos nós. Obrigada pela companhia. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.